Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia a todos. Aqui quem fala com vocês, para quem não me conhece, é o Henrique Severo. Meus irmãos, a palavra para o nosso dia de hoje vai ser em Mateus capítulo 8, versículo 18, que a palavra vai dizer como devemos seguir a Jesus. Amém? Eu peço que vocês possam pegar a Bíblia de vocês e estar lendo junto comigo, vindo junto comigo. Que vai dizer assim: e Jesus, vendo a torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda da além, e aproximando-se dele, um escriba, dizendo: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Meus irmãos, só quero fazer uma simples pergunta para você nesse dia de terça-feira. Você está seguindo a Cristo, aqueles que são evangélicos, os que são evangélicos, aqueles que estão visitando, aqueles que o Espírito Santo de Deus está tocando no coração para ir conhecer, ter uma intimidade com Jesus Cristo. Eu te pergunto, nesse exato momento, você está seguindo a Jesus pelo que ele é ou pelo que ele pode te dar? Porque a gente vai entender e compreender que na Bíblia, na palavra de Deus, vem dizendo que o nosso Deus é o Deus do ouro, da prata e das pedras preciosas. Mas também na palavra de Deus vai dizer que o nosso Deus é o Deus do qual pode te dar vida e vida com abundância. Ele vai nos chamar para que a gente possamos beber da água da vida. Ele vai nos chamar para que a gente possamos comer do pão da vida. Então, essa é a pergunta que eu te faço. Você está seguindo a ele pelo que ele é ou pelo que ele pode te dar? Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, Jesus Cristo ele vai chamar todos aqueles que estão cansados e oprimidos de coração. Aqueles que já estão cansados de sofrer aqui fora, aqui no mundo. Jesus Cristo ele chama para que possa viver dignamente, como assim? Em espírito e em verdade. Você tirar todas as suas preocupações da sua mente, tirar tudo aquilo que vem te fazendo infeliz aqui fora no mundo e poder viver dignamente, feliz em espírito. Você poder botar a sua cabeça no seu travesseiro e poder dormir tranquilo, sem preocupação de nada. Porque desde o momento que isso eu falo por vida própria, por experiência própria. Quando você está em Cristo Jesus, não importa, independente das suas dívidas, independente das suas tribulações, o Espírito Santo de Deus, ele te conforta. O Espírito Santo de Deus, ele te amostra que pela sua própria força você não vai conseguir nada, mas desde o momento que você entregue na mão de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que Deus ele vai estar resolvendo, Deus ele vai estar pelejando por você. A palavra de Deus, ela mesmo vai dizer que Êxodo 14:14, e o Senhor pelejará por vós e vós carareis. Então, desde o momento que a gente entregamos a nossa vida na mão de Deus, o nosso problema na mão de Deus, a gente não precisamos, meus irmãos, mais levantar as mãos com a nossa própria força, entregar na mão de Deus, que Deus ele vai resolver por mim e por você. Então, quando Jesus Cristo ele te chama para que você possa servir a ele, para que você possa entregar tudo nas mãos dele, é porque ele está querendo dizer, eu, seu pai,
pelejarei por vós e vós calhareis. Então só basta a gente perseverar. Perseverar como assim, meus irmãos? Estar em espírito, em verdade, em oração, acreditando e crendo que aquele que nos chamou, aquele que pediu para que a gente confiasse a nossa peleja, a nossa vida, tudo aquilo do qual a gente queremos, tudo aquilo do qual a gente lutamos pela nossa família, pela nossa parentela, pelos amigos, entregamos na mão dele, pode ter certeza, meus irmãos, que o mais ele fará sobre a nossa vida. Amém? Aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, lê junto comigo aí, meus irmãos. Vai dizer assim: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Praticamente tudo que eu falei, meus irmãos. Jesus Cristo, quando ele nos chama para a sua presença, quando a gente aceitamos ele como único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, ele nos chama para descanso, para que a gente possamos descansar em espírito, para que a gente possamos deixar os nossos problemas. Não estou dizendo que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter tribulação. Vamos ter sim, porque eu falo que quando a gente aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aceitamos não, ele nos aceita como servo dele, aí que os nossos problemas ele aumenta. Aí que Satanás ele vai se levantar cada vez mais contra a nossa vida para que a gente venhamos se tribular, para que a gente venhamos sair da presença de Cristo. Então, se você sofria pressão espiritual antes de aceitar a Cristo, quando você aceita, você vai sofrer mais ainda. Mas só que há uma grande diferença, que quando você está em Cristo Jesus, você tem algo, você tem alguém, você tem um amigo do teu lado para te consolar, para te confortar e para te ensinar, te orientar o que você deve fazer. Qual é a estratégia que você deve levar para poder combater aquela batalha do qual está te oprimindo. E você vai saber quando você ouve a voz do Espírito Santo, o que ele está te falando, para você poder fazer, você vai ter uma saída de sucesso. É onde muitas pessoas vê você ali na tribulação no deserto, e você sempre está de pé. Você sempre está fervoroso, você sempre está sendo fiel ao teu Deus. E as pessoas ficam sem entender o porquê. Às vezes a pessoa está do lado de fora passando por uma tribulação supérflua e ela fala, eu estou passando por uma tribulação menos inferior da que a fulana está passando, que o fulano está passando, e eu não estou suportando, porque ele está tendo uma tribulação pior do que a minha e está muito bem, obrigado, porque há uma grande diferença. A gente tem o Espírito Santo do nosso lado, a gente tem Deus, a gente tem Jesus Cristo do nosso lado, que está nos ajudando, está nos alimentando espiritualmente, está nos dando conhecimento para que a gente possamos suportar, para que a nossa casa venha estar edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Amém, meus irmãos? E há uma grande diferença também, que às vezes as pessoas, muitos falam assim, por causa de que quando eu estava lá no mundo, eu não passava por uma tribulação tão forte como eu estou passando agora depois que eu aceitei a Cristo. Há uma grande diferença, meus irmãos. Deus, quando ele te chama, Jesus Cristo te chama para vir para a sua presença, não quer dizer que quando você veio para a presença dele, você vai passar tribulações piores do que você ia passar lá no mundo. A única coisa que acontece que o que você está passando dentro da tribulação que você está passando, independente do que for, que você está passando diante da presença de Cristo, você ia passar lá fora. Mas só com uma grande diferença. Jesus Cristo te escolheu para que você pudesse passar essa tribulação do lado dele.
Ele estando do teu lado, para que ele possa te fortalecer, te amparar, e você suportar cada batalha, cada tempestade do lado dele, ele te segurando, te erguendo. Porque se você estivesse lá fora, você não ia suportar. É onde muitas pessoas passam por tribulação lá fora, por deserto, e não aguenta. Acaba se matando, acaba matando o seu próximo, acaba fazendo tudo aquilo do qual Satanás escolheu para que ele pudesse fazer. E a gente estando diante da presença de Cristo, não. Cristo está do nosso lado. Cristo está ali, ó, nos segurando, nos mantendo de pé, o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo para que a gente possamos suportar essa tempestade. Então, não esquenta a cabeça, não fica com isso. Ah, depois que eu aceitei a Cristo, eu estou passando por mais tribulação. Não, não. Você ia passar por isso lá fora. Mas só que Deus te resgatou logo para que você pudesse suportar essa tribulação, essa peleja do qual está acontecendo na sua vida. Mas só que uma coisa eu falo para você, continua firme, permaneça de pé, porque a vitória é certa na sua vida. Certo? Às vezes, muitas das vezes, a gente passamos por situações na presença do Senhor, a gente questionamos o porquê nada está acontecendo na minha vida, o porquê a minha vida não muda, o porquê a vida de fulano, de cicrano, que está na igreja, não está tanto tempo, entrou agora para a presença de Cristo, e a vida dele mudou, e a minha não. Há uma certa diferença, meus irmãos, sabe do quê? Que quando você verdadeiramente aceita a Cristo, eu vou falar por experiência própria, Teve uma vez, teve uma certa feita, eu dentro da igreja, eu vi as pessoas que todos eles faziam a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Umas pessoas que iam para a igreja a hora que queria, vivia de cara feia dentro da igreja, tratavam as pessoas mal, o culto rolando, passando pano de chão na igreja, tipo, querendo expulsar as pessoas. No meio daquela pandemia, que as portas das igrejas fechou, o que eles fizeram? Jogando baralho, jogando porrinha, valendo. Então, pessoas que estavam fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. E a vida dessas pessoas sempre prosperando. A vida delas sempre prosperando. E cheguei um certo dia que eu perguntei, Senhor, saindo daqui, eu moro no Rio de Janeiro, moro na Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Eu saindo daqui de Belfor Roxo para ir para o centro de Caxias, eu perguntei ao Espírito Santo de Deus o porquê, e eu estava passando por uma tribulação nessa época. Estava desempregado, e eu falei, Senhor, por causa de que eu estou a todo momento diante da sua presença, buscando a sua presença, pegando um monte direto, não estou medindo esforço para fazer a sua obra, estou ali dedicado à sua obra, eu largo. Se precisar de mim, se é para a obra de Deus, eu largo o que eu estou fazendo para poder ir fazer a obra de Deus. E nada acontece na minha vida e as pessoas fazendo a sua obra de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem pessoas que até xingam, são cristãos velhos. Quando vai falar uma palavra edificante e o restante tudo palavrão. Eu conheço pastor que faz isso. Ele abre a boca, sai palavrão da boca dele. Então, o Espírito Santo de Deus virou para mim e falou, meu filho, o porquê que as coisas não estão acontecendo corretamente, não está acontecendo na sua vida? Porque você está fazendo a vontade de Cristo, não está fazendo a vontade de Satanás. Satanás, ele nunca vai se levantar contra aqueles que estão fazendo a vontade dele. Ele vai se levantar contra aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, de Jesus Cristo. Ele vai fazer de tudo para que você venha desanimar e fazer a vontade dele. Mas só que há uma grande diferença, que quando a gente estamos libertos verdadeiramente, a gente ficamos ligados à voz do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus, ele está aqui a todo momento para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente verdadeiramente está liberto, estamos em Cristo Jesus, a gente faz a vontade do Pai. A gente pisa em cima das artimanhas de Satanás. E foi isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim, que Satanás ele só se levanta contra a vida daqueles que estão fazendo a vontade do Pai, a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, aquele que está com seu ouvido atento ao Espírito Santo de Deus, que ele nunca vai se levantar contra aquele que está fazendo a sua vontade, a vontade dele, a vontade de Satanás. Então, meus irmãos, se a tempestade está sobre a sua vida, se Satanás está se levantando contra a sua vida, fica feliz, porque você está fazendo a vontade do Pai. Você está atento à voz do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E também tem certa tempestade que o próprio Deus, nosso próprio Deus, ele vai permitir que a gente passamos, para poder nos provar, para poder nos fortalecer cada vez mais diante da sua presença, para quando vir algo pior, a gente poder suportar. Mas como assim, presbítero Carlos Henrique, Deus ele vai deixar isso acontecer, ele vai nos provar? Vocês lembram lá de Mateus capítulo 4? E Jesus Cristo, após ser batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para que venha a ser atentado por Satanás. Deus ele permitiu que o Espírito Santo de Deus conduzisse Jesus Cristo até o deserto para ser atentado, ser provado por Satanás. Mas Jesus Cristo, independente de estar cheio de fome, eu não sei se ele estava cheio de sede, que a palavra não diz que ele estava cheio de sede. Eu não sei, mas vamos lá, vamos supor que ele estava cheio de sede. Satanás ele foi lá e falou: se tu é filho de Deus, manda-te que essas pedras se tornem pão. O que Jesus Cristo falou? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que eu e você continuamos firme e forte diante da presença de Deus. E mostre para Satanás que você verdadeiramente é um seguidor de Cristo, que você não entrou para a presença de Deus, não pelo que ele pode te dar, mas sim pelo que ele é, pelo que ele sofreu, pelo que ele foi ali torturado, caluniado, no meio daquela cruz do Calvário, e morreu por mim e por você. Então é por isso que você segue a ele, para que e venha subir junto com Jesus Cristo. Mostra para Satanás que você verdadeiramente é fiel ao teu Deus, pelo que ele sofreu por você. E você está sendo uma pessoa fiel ao teu Deus, por tudo que ele sofreu e pelo que fizeram com ele. Então você está mostrando gratidão ao teu Deus. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor a todos. E peço a vocês, meus irmãos, aqueles que não são inscritos no canal, que possam se inscrever, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com todos. Amém?